Blades Osborne Leonard. Eu enfrento uma provação desagradável. Eu ouço muitas pessoas dizerem: os espíritos já te disseram alguma coisa útil? É um pouco difícil definir a ideia das pessoas sobre o que a palavra útil significa. Pessoalmente, eu acho que eles estão sendo úteis da melhor e maior forma quando eles têm tanta dificuldade para vir dar-nos prova de que eles existem. E lembram-se de nós, como meu tio e meu pai fizeram, porque ao fazê-los, eles estão nos dando a felicidade de perceber que a morte não existe. Podemos, portanto, olhar para frente para uma outra vida, onde eles nos receberão. Em algum lugar, alguém, não sei ao certo quem, escreveu: quem tira o ferrão da morte priva a vida de sua amargura. Sim, adiciona excessivamente a sua doçura. As faculdades psíquicas e seu desenvolvimento, publicado pelas publicações LSA 16, Kingsbury Place, Londres. Mas eu acho que eu sei o que os inquisidores desse tipo realmente querem saber. Ou seja, fazem os espíritos sempre dizer qualquer coisa que ajude a um sentido estritamente material ou terreno. Sim, eu posso verdadeiramente dizer que de vez em quando eu tive a prova de que eles podem nos ajudar quando é desejável e que devem fazê-lo. Mas eles sempre nos lembram que devemos assumir as nossas próprias responsabilidades, de desenvolver a nossa força de vontade, sabedoria e descrição, tanto quanto possível, pois eles não estão autorizados a intervir em nosso desenvolvimento individual, ajudando em toda e qualquer ocasião. As pessoas que esperam que eles façam tal coisa, e eu temo que sejam muitas, ficam frequentemente muito decepcionadas. Há vários momentos diferentes da minha vida, nos últimos anos, quando eu fui de fato e materialmente ajudada pelos guias e meus amigos que desencarnaram e profundamente na época e desde então. No verão de 1925, eu comecei a sentir-me menos forte e nem tão bem como o habitual. Eu sofria de extrema fraqueza e fadiga, não tinha nada a ver com o meu trabalho psíquico, já que começou logo depois que eu tirei umas férias longas e comuns. Eu comecei a sofrer o que parecia ser neuralgia aguda do meu rosto na cabeça. No meu rosto na cabeça. Ficou pior, a dor era terrível. Eu estava muito febril, banhada de suor durante a noite. Nunca tive esses sintomas antes. Fiquei perplexa ao explicar de qualquer forma. Ao explicá-las de qualquer forma, ou saber o que fazer. Devo dizer-lhe que eu tenho uma amiga muito querida, Ellen MacGregor, que muitos de vocês devem conhecer, não apenas por causa de seus bons poderes psíquicos, mas como coautora de um dos melhores livros sobre desenvolvimento psíquico que eu já li. Talvez poucas pessoas saibam que a Miss MacGregor possui poder de cura em um grau extraordinário. Seu dom para o diagnóstico é bem conhecido, mas seus guias só lhe permitem usar seu poder de cura real em casos e circunstâncias excepcionais. Ela havia me curado várias vezes em ocasiões anteriores de um frio interno ruim e em ocasião após um acidente de carro, quando tive algumas lesões muito desagradáveis, de fato. Então, como eu fiquei assustadoramente pior e a dor era tão aguda que eu não podia comer nem dormir, mas somente para cima e para baixo, dentro do meu quarto. Pois eu estava muito cansado para andar por mais tempo, e em seguida caí na cama até que a dor me obrigou a levantar-me e andar pela sala novamente. O meu marido telegrafou a Miss MacGregor, pedindo-lhe para vir me ver, por vários gradualmente inchado e descolorado. Quando a senhorita MacGregor entrou no meu quarto, eu devo ter parecido uma visão bonita. Até então, o lado esquerdo do meu rosto tinha inchado, ficando do tamanho de uma bola de futebol. E era verde, vermelho, púrpura e a maioria das outras cores do arco-íris. Um olho estava completamente fechado e eu mal podia abrir minha boca. Ela olhou para mim e, apesar de seu autocontrole habitual, ela engasgou. Jamais esqueci sua expressão de espanto e consternação. Eu poderia ter rido se não tivesse com tanta dor. Ela me fez sentar em uma cadeira, embora eu duvidasse da minha capacidade de ficar parada por 2 minutos consecutivos.
Então ela começou a me dar passes e, para minha surpresa, a intensa dor terrível diminuiu, para que eu pudesse sentar-me ainda em relativo conforto. Por quase meia hora ela trabalhou em mim, quase que me tocando com as mãos, mas apenas dando os passos. O alívio e relaxamento dos meus nervos cansados eram tão grandes, a sensação da agonia que tinha sido duradoura, que eu mal podia perceber isso quando Miss McGregor disse para mim: agora olhe para si mesmo no espelho. E ao fazê-lo vi que o inchaço tinha quase desaparecido e a descoloração havia sumido, ficando poucas faixas roxas fracas à esquerda. Eu fiquei sem palavras de gratidão, pois parecia um milagre. A senhorita McGregor então disse: Gleice, estou fortemente impressionada. Algo dentro de sua boca está causando problema. Existem algumas antigas raízes lá, enterradas nas gengivas, e elas estão agora sépticas e estão envenenando-lhe. Você tem que removê-las tão rapidamente quanto possível. Eu estava desanimada, pois me lembrei da experiência terrível que tive depois da extração de alguns anos antes. Fiquei muito doente, causou uma contrariedade ao meu trabalho. Claro que eu percebi que só os meus dentes foram retirados na ocasião e que o restante tinha apenas quebrado nas gengivas e provavelmente estava causando problema lá, como minha amiga sugeriu. O pensamento de arriscar outra experiência horrível, como me aconteceu com a última cirurgia dentária, foi aterrorizante. Eu também tinha compromissos importantes a cumprir agora e eu não queria pôr em perigo meu trabalho psíquico, em que tantas pessoas agora dependiam. Contei tudo à senhorita McGregor e ela sugeriu que, em 1 ou 2 dias, quando eu estivesse descansado, nós deveríamos pedir a Feda para me controlar e se eu deveria extrair os meus dentes ou não. A senhorita McGregor veio todos os dias e me curou mais ainda. No final de semana, todos os traços do veneno haviam desaparecido e toda a dor tinha ido também. Então eu fui capaz de retomar as minhas sessões. Mas quando pedimos a Feda para vir falar conosco e aconselhar-nos sobre as extrações propostas, ela não faria. E eu estava fortemente impressionada, pois eu tinha que escolher por mim mesma, em vez de tentar colocar a escolha e responsabilidade para as pessoas do outro lado. Eu tinha certeza de que se eu optasse por ter os dentes retirados, Fed e outros amigos espirituais me ajudariam. Mas eles não queriam que eu os ocupasse com uma decisão relacionada a questões que afetavam a minha vida física. De repente, uma noite, quando sentado em silêncio sozinho, senti que deveria decidir ver um bom cirurgião dentista de uma vez. E tive os dentes removidos. Eu mentalmente perguntei a um amigo médico que desencarnou recentemente se ele me ajudaria. E eu também perguntei ao irmão da senhorita McGregor, que era um médico morto na guerra, se ele me ajudaria. Eu tive uma impressão muito forte, porque agora eu havia decidido todo o possível seria feito do outro lado para proteger minha saúde e trabalho. Na manhã seguinte recebi uma carta da senhorita Kewal Bamber, autora de livros de... Em sua carta ela disse que tinha ouvido falar de sua irmã sobre a possibilidade de fazer as extrações e que, enquanto ela estivesse pagando uma visita a uma amiga, ele perguntaria se essa amiga conhecia um bom cirurgião dentista. Ele disse que conhecia um excelente de fato e deu à senhorita Kewal Bamber tanto o endereço profissional quanto o residencial. Para a surpresa da senhorita Kewal Bamber, a casa dele era no meu bairro. Imediatamente eu li sua carta e eu tinha certeza de que este era o dentista certo. Naquela noite eu pedi ao meu marido para chamá-lo e dizer-lhe que gostaria de vê-lo profissionalmente. E pedi-lhe desculpa por chamá-lo em seu endereço residencial. O meu marido foi, para sua surpresa, o dentista disse: vou ligar e ver a senhorita Leonardo em sua própria casa amanhã, sábado à noite. Agora eu tinha convidado uma velha amiga, a senhorita Nora, para passar o sábado à noite conosco. Ela não sabia nada sobre o meu problema dentário, como eu não a tinha visto por algum tempo. E ela estava simplesmente chegando para jantar conosco e ter uma conversa. Então eu não quis incomodá-la com mais detalhes sobre a minha saúde. No entanto, quando ela chegou, eu tive que contar-lhe que eu estava esperando alguém naquela noite e que eu devia deixá-la por alguns minutos. E expliquei brevemente a circunstância. Ela disse: se eu soubesse que você queria um dentista de primeira classe, eu recentemente me deparei com um tal homem.
por acaso, de uma forma muito inesperada, eu desejaria que pudesse tê-lo. Deixei um desconhecido que você chamou. Eu disse, seu maravilhoso dentista. E para o meu espanto, ela mencionou o nome do homem que estava indo me ver aquela noite. Lembra-se, a senhora Passe e eu morávamos em lugares completamente diferentes, a vários quilômetros de distância, e ela só sabia o endereço do dentista na Zona Oeste. Ela não tinha a ideia de que era o mesmo bairro. Nós duas achamos que foi uma estranha coincidência, pelo menos isso. Ele chegou e sua personalidade logo me encheu de confiança. Depois de examinar minha boca, ele disse: você tem 19 dentes que devem ser retirados o mais rápido possível. Alguns deles estão quebrados nas gengivas e vai ser difícil de cavar. Mas não tenha medo, eu devo extraí-los, mas você terá que ter cloroformio e teté. Então você deve ir a um centro cirúrgico. Eu devo trazer um médico que eu conheço aqui e realizar a operação em seu próprio quarto. Eu concordei com a última sugestão e arrumamos tudo para ser no domingo, 8 de novembro, ao meu dia. 19 dentes, tudo de uma vez, parecia uma tarefa difícil. Vários amigos me avisaram que seria demais e que seria um choque terrível para o sistema, e assim por diante. Mas a senhorita McGregor veio todos os dias e me deu um tratamento de cura, de modo a me animar para a aprovação. E a senhorita Passe, mais gentilmente, se ofereceu para vir e ficar comigo. Me assisti todo o tempo, durante o tempo todo, pois ela tinha uma grande experiência em trabalhar com cirurgia, adquirida durante e depois da guerra. Eu me senti muito gratificado a ela, como eu sabia quão desagradável de assistir era tal operação. Mas o dentista disse que eu tinha que ter uma enfermeira treinada comigo. Com a da generosa da senhorita, ele ficou muito contente. Ele não me disse quem era o médico que ele se propôs a trazer, mas sentimos que era melhor deixar o assunto inteiramente por conta dele. Num domingo de manhã, eu acordei me sentindo muito feliz e calmo. Tomei um banho, não comi e, claro, voltei para a cama e vi a senhorita Passe aprontando no sofá, liso, pegando nela para deitar. Enquanto ela estava fora do quarto, eu olhei em direção à lareira. Para minha surpresa e alívio, vi ambos os médicos que desencarnaram e que eu tinha pedido para me ajudar. Um era o irmão da senhorita McGregor e o outro era um amigo que havia desencarnado no verão passado. Eles estavam sentados na cadeira, um de cada lado da lareira, calmamente discutindo algo em voz baixa. Então eu não podia ouvir o que eles diziam. Em seguida, um deles olhou para mim e disse para o outro: oh, ela está lá dentro. E eu sabia que eles se referiam a mim. O fato de saber que eles estavam lá me ajudou muito. Mesmo quando eu ouvi o tocar da campainha que anunciava a chegada do dentista e do médico, eu nem sequer me sentia nervosa. A senhorita Passe voltava para o meu quarto. E quando eles entraram, para meu grande espanto, o médico era um amigo dela. Ele ficou tão surpreso ao vê-la lá quanto ela estava em vê-lo. Outra coincidência, muito estranha também, você deve admitir. Deitei no sofá e o médico começou a me dar o anestésico. Viu que ele me disse, respirei com cuidado, mas não teve efeito. Ele continuou dizendo: você ainda pode me ouvir falando com você? E continuei respondendo: sim, posso. Simplesmente eu gostaria de não poder fazer que realmente não queria pagar. Então, assim como eu me senti, pelo amor de Deus, desistir de tentar isso não é bom. Eu não posso ficar inconsciente. Ouvi a voz de um homem saindo dos meus próprios lábios e sabia que eu estava sendo controlado por alguma influência forte e desencarnada. Depois eu soube que este era o Dr. McGregor. Ele disse para me dar um pouco mais de anestésico, como ele sabia que eu deveria exigir muito mais do que a maioria das pessoas para colocar-me anestesiada. Eu acho que deve ter sido uma operação muito peculiar e penosa para o dentista e seu amigo, porque durante a operação estava sendo intimados em fazer algo, e em um momento, quando recobrava a consciência, antes das extrações terminaram, meus amigos espirituais gritaram dele um pouco mais. O médico olhou interrogativamente para a senhora Passe, que sabia o que estava acontecendo e que eu estava sendo controlada. E ela sentiu que deveria dizer: doutor, não dê a ela um pouco mais, por favor. De uma vez. Bem, disse o médico, elas são suficientes para 3 pessoas, mas aqui vai. De modo que eu tinha um pouco mais, na verdade. Eu tinha todo o material de reposição que havia trazido com eles.
bem como o que eles esperavam que eu poderia exigir. Assim que terminou as extrações, o dentista deixou o quarto com o médico. Ele sabia que estava me deixando em boas mãos. Ele podia ver o que competente era, mas ele disse a ela que provavelmente eu deveria dormir por algum tempo. Assim que os dois homens deixaram o quarto, o marido da senhorita Paz, que foi morto no início da guerra, que estava muitas vezes perto dela, controlando-me, e falou com sua esposa de uma maneira clara e probatória por cerca de 10 minutos. Eu estava atônita. Como ela comentou mais tarde, ela certamente não esperava uma sessão pequena a ser dada a ela durante uma operação dental. Quanto ao Major Passe parou de falar, quando o Major Passe parou de falar, eu imediatamente acordei, tão revigorada e toda lá, como se eu tivesse acabado de acordar de uma noite comum de sono reparador. Eu pulei do sofá e cheguei à minha própria cama, como se nada tivesse acontecido. E a senhorita Passe me falou de algumas das coisas que haviam sido ditadas por mim ao médico e ao dentista. Parte das quais eu tinha consciência, embora eu não tivesse sentido nenhuma dor. Nós gritamos sorrindo a respeito de algumas das observações feitas, pois sabíamos que nenhum deles saberia o que tudo aquilo significava, exceto que eu era um paciente muito peculiar. A senhorita Passe me disse que a operação e manuseio do dentista lhe pareceu surpreendente, porque embora a gengiva tivesse crescido sobre alguns dos pedaços de dentes, escondê-los inteiramente, ele não tinha como vê-los, mas parecia encontrar os dentes por instinto, suave e silenciosamente retirando cada um, aparentemente sem esforço. Sua opinião era de que ele estava sendo guiado por alguém que pudesse ver os tocos escondidos. Mas meu amigo dentista, que se orgulha em ser tenta que ele estava simplesmente sendo um pouco mais brilhante do que o habitual. Eu não discuto com ele, tanto a senhorita Passe e eu temos nossas próprias ideias sobre o assunto. No fundo, de sua mente eu acredito que ele pensa como nós, mas ele não vai admitir isso. Uma característica curiosa era que não havia o menor vestígio de clorofórmio ou éter no quarto imediatamente depois, embora o cheiro estivesse espalhado pelo resto da casa. E como o tempo estava frio, a janela do meu quarto teve que ser mantida bem fechada, mas em pouco tempo todo o vestígio de cheiro tinha desaparecido. A senhorita Passe disse que nunca havia presenciado uma coisa dessa em toda a sua experiência hospitalar. À noite, as pobres gengivas começaram a rebelar-se contra o corte que sofreram e a dor ficou cada vez pior. A senhorita Passe me disse que teve que ser assim, e que se alguém tivesse apenas um par de tocos extraídos, poderia ser esperada a dor a seguir, mas depois da remoção de 19, certamente tem que passar por isso. Eu passei por isso de tal forma que eu quase desejei que nunca tivesse tido os dentes extraídos, porque era tão ruim quanto a dor de dente mais violenta. A senhorita McGregor tinha prometido vir por volta das 8 horas da noite, a fim de dar-me o tratamento de cura, como ela sabia o que era susceptível de estar sentindo. Ela veio, cuidou de mim, em 15 minutos a dor tinha ido embora e naquele momento em diante eu nunca tive o menor desconforto em qualquer parte de minha boca. Eu acho que foi realmente extraordinário, porque o dentista mostrou à senhorita Passe como os dentes estavam e havia abscesso em quase todos. Pelo que sim, a senhorita McGregor é certamente um canal maravilhoso para o poder de cura. Pode guias do outro lado. E os meus estão em contato próximo. E tal equipe de trabalho em coisas espirituais é sempre muito satisfatória e bem sucedida. Penso realmente que esta é a explicação do efeito de cura notável de Miss McGregor sobre mim. Ouço uma palavra estranha. Aqui está outro exemplo de que poderia ser chamado de uma ajuda premeditada e um trabalho em equipe por parte de vários amigos espirituais, combinados com uma tentativa e um muito bem sucedido também, de dar-me algumas evidências sobre as coisas que estavam bastante desconhecidas para mim na época. Apesar de conscientemente eu não sentir efeitos ruins que eu poderia definitivamente remontar à doença e à cirurgia odontológica. Eu achei que há algum tempo depois me tornei facilmente exaurida.
E 2 anos mais tarde eu fui acometido de influenza, da qual eu parecia me recuperar rapidamente, mas eu achei que um quadro séptico foi mostrando-se no polegar da minha mão direita. Ela inchou e ficou tão eu tive que enfaixá-la. Depois de tentar tudo o que me recomendava, tornou-se ainda pior. E eu liguei para um médico local, um cirurgião, que apontou que havia um inchaço debaixo do braço, o direito, e que era devido à infecção do polegar, que devia ser operado. Não gostei da ideia de uma operação, então ele disse que eu poderia esquecê-la por alguns dias, mas não mais, e tentar passar alguma pomada, etc. Que ele tinha feito para mim, para o momento. Fiz o que ele falou, mas depois de 2 ou 3 dias o estado era pior. Meu marido era impressionadíssimo e disse que ainda deveria tentar outros meios e não operar. Agora, encontrei por várias vezes na casa de um amigo, um médico do Oeste, que é um especialista em raios ultravioleta. Eu sabia muito pouco sobre o seu tratamento, mas eu escrevi para ele, perguntando se ajudaria com o meu problema, que eu expliquei a ele em detalhes e contei que o cirurgião havia indicado para uma operação com uma única cura. Este médico escreveu de volta, dizendo que ele tinha certeza de que ele poderia me ajudar, e me disse para ir a ele imediatamente. Logo eu mostrei-lhe a minha mão. Ele disse: alguns tratamentos como raio ultravioleta vão tratar desse problema inteiramente. Francamente, eu não acreditei nele. Eu estava tão cansada de tentar primeiro uma coisa, depois outra, mas que consistia em a exposição do meu polegar ao raio ultravioleta emitido por uma lâmpada de vapor de mercúrio. No meu caminho de volta, eu achei que a carne parecia estar com uma cor melhor do que estava desde quando o quadro séptico começou. Eu mal podia acreditar, parecia bom demais para ser verdade. Eu fiz um segundo tratamento 2 dias depois e ninguém reconhecia o polegar. Fiz mais 2 aplicações que eliminaram totalmente o problema e só desejei escrever para o médico quando os sintomas primeiro mostraram-se. Mas com a forma de vida muito ocupada que levo, estou inclinado a aceitar o que venha primeiro. Eu esqueci o meu polegar. Muito feliz em poder. Continuei com muita saúde por mais de 1 ano ou 2. Uma tarde eu tinha um compromisso para uma sessão e como é meu costume em tais ocasiões, eu fui deitar no meu quarto, ajeitando as cortinas da janela. Assim que eu me deitei na cama e fechei os olhos, nem sempre durmo nesses momentos, mas simplesmente relaxo. Ouvi uma voz à minha esquerda, bem perto de mim, a voz de um homem dizendo uma palavra que zoou para mim como Titanic ou Titanic. A voz era tão natural que eu imediatamente disse em voz alta: se me moveu, abri os olhos, o que você disse, Titanic? Você é alguém que morreu afogado no Titanic? Não, respondeu a voz, muito mais claramente e devagar. Eu disse Diatinic. Estou soletrando como zoou para mim naquele momento. Eu disse, explique o que significa isso. Eu não sei a palavra explique, mas eu não sei ouvir mais nada. Mas eu não ouvi mais nada. Eu estava pensando sobre isso, imaginando o que a estranha palavra poderia dizer. Encontrei-me à deriva em uma condição psíquica. Eu vi de forma clara, evidente que havia várias pessoas ao meu redor. Suas formas não eram muito claras. Mas eu vi um mais distintamente do que os outros. E reconheci como o senhor, um renomado cientista que desencarnou recentemente. E que eu havia conhecido. Ele estava interessado no meu trabalho. Eu ouvi dizer algo sobre lembrando o meu polegar, mas era muito indistinto. Eu em seguida tornei-me normal novamente. Levantei-me e desci as escadas, tentando decifrar o mistério. Em primeiro lugar, a nova palavra estranha, Diatinic. Então as pessoas que pareciam estar olhando para mim de maneira bem solícita e o grande cientista que apenas lembre-se de seu polegar. Tudo parecia tão desconectado. A sobrinha do meu marido, Rita Watkins, estava em nossa casa na época, assim como a minha acompanhante tinha acabado de chegar. Eu disse apressadamente: Rita, você já ouviu falar a palavra Diatinic? E você sabe o que significa? Nunca ouvi na minha vida, ela respondeu. Nem eu disse. Eu a deixei um pouco confusa, pois não havia tempo para explicar. Durante o chá, depois da minha sessão, eu contei a Rita sobre a minha experiência intrigante. Ela pegou um dicionário e passamos por todos os diz e diz
até que encontramos a palavra diactínico, e o significado era actis, actinos, um raio capaz de transmitir os raios actínicos ou químicos do Sol. É claro que eu imediatamente entendi que isso significava o tratamento de raio ultravioleta, e a referência sobre lembrando o meu polegar encaixava, mas eu estava mais confuso do que nunca. Como o meu polegar não estava ruim de novo e eu me sentia muito bem, então eu tirei tudo de minha mente. 2 dias depois eu peguei influenza, que eu tinha provavelmente pego de uma assistente que veio a mim há cerca de 3 dias antes e que estava sofrendo com a gripe. Quando ela me visitou, embora ela não soubesse disso na época, eu cuidei de mim mesmo, mas na recuperação da própria gripe, eu descobri, para o meu espanto, que o dedo médio da mão direita estava começando a mostrar sintomas da mesma natureza que o meu polegar há 2 anos. Então eu compreendi imediatamente a mensagem sobre diactínico e o que se seguiu. Eu imediatamente combinei com o meu médico mais gentil, prestativo, para um pouco mais de tratamento com a radiação ultravioleta. Sentindo-me bastante confiante quanto ao resultado, mas eu era incapaz de entender por que aquele cientista tão famoso estaria interessado no assunto, quando havia várias pessoas de lá que conheciam tanto o médico daqui e a mim mesma mais intimamente, e que seria mais provável para me dar essa mensagem do que este cavalheiro. Quando cheguei ao médico, eu contei a ele sobre a coisa toda, e quando eu cheguei à parte sobre o Senhor, dizendo, lembra-se do polegar? Disse ele, isto é o mais extraordinário. Eu tinha assumido o controle do antigo estudo do Senhor com a minha sala de consulta daquele mesmo dia. Isso foi tudo de mais probatório e interessante. Como eu não tive ideia de que havia a menor relação entre o médico e o Senhor, o cientista, e eu acho que isso foi um exemplo muito bom, como uma tentativa de me avisar e, portanto, me poupar tempo e problema. E também para me dar um bom teste ao mesmo tempo. Estes incidentes simples e caseiros dão uma sensação muito feliz de estar sendo vigiado ainda, como eu quero fortemente, para impressioná-lo, sem qualquer coerção ou interferência com a vontade ou a liberdade de escolha. É este interesse sábio e simpático por parte de nossos amigos espirituais que se aprecia tão profundamente. É tão livre de intolerância ou crítica cruel, porém é muitas vezes dito algo desagradável sobre si mesmo, quando os nossos amigos desencarnados acham que é necessário. O outro lado do muro. A morte não pode dividir o tempo, pois não é como se a rosa tinha subido meu muro no jardim e floresceu no outro lado. Acarei. Sim, mas onde é este outro lado invisível e misterioso? Pergunta. É a questão geralmente feita pelo homem comum ou uma mulher que não sabe nada sobre a comunicação espiritual, mas que quer ser capaz de ver, sentir e compreender a terra do além. Assim como ele pode em Glasgow, Manchester ou qualquer outro lugar da terra. Caso se fale sobre Hong Kong, diz uma pessoa que um amigo em comum foi obrigado a ir àquele lugar por razões comerciais. Ele aceita a notícia com certa serenidade e sem argumentos quanto à tangibilidade e à realidade de Hong Kong. Mas se a pessoa tinha que dar a notícia a ele que seu amigo tinha ido para a terceira esfera do mundo espiritual, mas que seria consideravelmente mais fácil para eles comunicar daquele lugar que estivesse ido para Hong Kong, ele dificilmente acreditaria. Ele provavelmente nunca foi para Hong Kong, mas ele aceita a evidência de outras pessoas que estiveram lá, embora ele pudesse hesitar em aceitar a palavra de um estimado amigo e de confiança, que lhe garante que ele ou ela visitou a terceira esfera e conversou com as pessoas de lá. Se alguém fez um censo das pessoas que vivem na Grã-Bretanha, que disseram que tinham ido à terceira esfera e que todos deram provas de que o outro censo de pessoas que disseram que tinham estado em Hong Kong, acho que o primeiro ganharia do último, numericamente, a um grau surpreendente. O ouço ouve o cético dizer
Mas quanto as pessoas falam de experiência de natureza espiritual ou psíquica, elas estão propensas a imaginar, exagerar ou dissociar. Isto é um fato conhecido, é mesmo? Eu certamente estou bem ciente de que muitos se dão mais problemas para levantar dúvidas do que para dispersá-las, como eu li em algum lugar recentemente. Mas quando se conhece o tipo e a mentalidade dos indivíduos que ele jura que visitaram outro mundo, certamente podem falar sobre o fato. Tanto como seriam as palavras do viajante que foi a Hong Kong. Ou diz que foi. Talvez alguma das pessoas que dão uma descrição longa e um pouco chata de suas viagens para Hong Kong, Brigham ou Rondstick, conforme o caso pode ser, realmente desenham o arco de sua imaginação. Ouvindo-os, muitas vezes eu acho que eles são. Mas a dúvida de alguém quanto à sua veracidade não limpa Hong Kong, Brigham ou Rondstick de existência. Eu visitei a terra do Alenço, eu só posso contar sobre isso e sobre o que eu vi lá. Eu não posso fazer você vê-la ou acreditar que eu fiz isso, mas provavelmente vai se interessar você ouvir sobre isso. Não, eu não sei onde fica o mundo espiritual, eu em um sentido geográfico. Parece tão perto, talvez seja o outro lado deste lado. A morte é uma porta com dois lados e o outro lado aqui pertence à imortalidade, o que é realmente mais nosso do que o presente. Nossos comunicadores espirituais dizem que isso é verdade e muitas vezes nos dizem que podemos vê-los e ouvi-los se pudéssemos apenas estar em sintonia com eles. O desenvolvimento do clarividente com a faculdade clareaudiência é simplesmente isso, aprender a sintonizar. Mesmo o melhor médium, uma pessoa especialmente talentosa, mas é aquele que através do esforço concentrado, aptidão temperamental, ou ambos têm sido capaz de desenvolver a capacidade de sintonizar rápido e perfeitamente. É a minha opinião honesta. Estou apoiada nela por um grande número de comunicadores espirituais, que se alguém quiser desenvolver psiquicamente, deve se tomar temperamento e mentalidade em primeira mão. Não adianta pensar que um dia eu realmente sinto que eu obtive o poder psíquico. Eu vou em frente e desenvolvê-lo. E no dia seguinte dizendo, eu não acredito que consegui finalmente. É preciso perceber a possibilidade disso o tempo todo. Outras pessoas bastante sensatas, pessoas comuns, têm desenvolvido esses chamados poderes sobrenaturais. Por que não você? Quando penso em todos os médios evidentes de sucesso profissionais ou não, eu conheço pessoalmente, sou forçado a admitir que eles são pessoas extremamente racionais e práticas. Gostam das coisas simples e saudáveis da vida e muito impaciente com qualquer coisa que saboreia do tipo bombástico ou sensacional. Desenvolver as faculdades psíquicas significa levar uma vida tranquila, que alguns interpretam como maçante, mas pode ser ocupado e tranquilo, uma vez que se apreende o que é o verdadeiro significado de ambos os estados. Em um capítulo posterior, espero dar-lhe algumas dicas sobre como desenvolver as faculdades ordinárias da clarividência, clareaudiência e outros meios de comunicação. Mas neste próximo, quero contar-lhe como eu comecei a perceber que alguém poderia deixar o corpo físico durante o sono e encontrar-se do outro lado da porta, de J.M. Black. Depois de ler experiências de outras pessoas fora do corpo, eu desejava ser capaz de fazer o mesmo. E aí eu repetidamente pedi a Feda e a meus outros amigos espirituais se eles me ajudariam a deixar meu corpo físico. E quando voltasse, me lembrar onde eu estive e o que eu tinha feito. Fiquei impressionada por ter que deitar-me bem plana e em uma sala bastante escura. Assim, de tempos em tempos, quando era conveniente, retirava-me para o meu quarto por uma hora à tarde, pois eu descobri que eu não conseguia nada à noite, exceto sonhos ridículos que em peneirar eu normalmente poderia traçar em alguma origem muito mundana. Eu tenho uma extraordinária. Por algum tempo nada de extraordinário aconteceu, até que uma tarde eu estava descansando em minha cama, no meu quarto.
parcialmente escuro, quando senti uma estranha sensação de estar sendo levantado acima da cama. Eu não podia sentir a cama com o meu corpo físico. Eu pensei estar saindo do meu corpo físico. E fiquei atento e interessado e um pouco animada, mas imediatamente a sensação de flutuar no ar me deixou. Agora eu sei que eu deveria ter me mantido calmo e não pensei sobre o que ia acontecer a seguir. Mas esta foi minha primeira experiência do tipo. Eu comecei a me perguntar se eu poderia estar indo para algum lugar em meu corpo astral. Em algum lugar no plano terrestre ou em algum lugar no mundo espiritual. Eu estava excitada, mas logo fiquei normal e percebi-me descansando na cama. Eu pensei, eu não podia sentir a cama há 2 minutos. Eu não acho que eu estivesse imaginando. Algumas semanas depois do ocorrido, eu sempre me deitava em um estado de expectativa e agilidade mental, esperando por uma repetição da experiência, mas fiquei desapontado e finalmente desisti da esperança de ter qualquer manifestação similar. Uma tarde, depois que eu tinha parado de pensar nisso, eu estava esperando uma senhora e um cavalheiro. Eles estavam vindo regularmente, uma vez por semana, para se comunicar com o filho deles, que estava dando-lhe evidências maravilhosas quanto à sua identidade e à sua contínua familiaridade com os assuntos terrenos de seu próprio povo. Eu não sabia praticamente nada a respeito do pai e da mãe, além do fato de que eles vinham para falar com o seu filho. Eles moravam a muitos quilômetros de Londres e eles sempre vinham sozinhos. Para me preparar para a minha sessão, eu me deitava na cama do meu lado direito. Eu me sentia um pouco sonolenta, mas de repente a sonolência desaparecia e dava lugar a uma sensação muito calma, sem sonolência. Então eu sentia um formigamento, um tipo de sensação como se fosse uma leve corrente elétrica que estivesse passando pelo meu corpo. E eu mais uma vez tive a sensação de não estar descansando na cama. Eu conseguia pensar claramente, mas tendo uma lição de minha decepção anterior. Mantive minha mente sob controle sereno, dizendo a mim mesmo que eu iria notar qualquer coisa que ocorresse, mas não iria antecipar ou imaginar nada. O que aconteceu eu nunca vou esquecer, foi maravilhoso. Eu não me movi conscientemente de forma alguma, seja um membro ou um músculo, e meus olhos estavam fechados. Gostaria de saber até que ponto meu corpo poderia estar em cima da cama. E com um pouco de esforço mental eu abri meus olhos, eu olhei para baixo e vi meu corpo físico descansando na cama em meu corpo astral. Parecia estar descansado em cima, para mostrar-lhe como meus pensamentos estavam claros. Notei que a cabeça do meu corpo físico estava deitada em um estojo particular de camisola com um canto bordado. Eu fiquei surpreso ao vê-lo ali, porque eu não me lembro de ter trocado naquela manhã por um que estava usando. Pensei também o quão engraçado estava a minha cabeça descansando sobre ele, porque eu não costumo fazer isso. Eu estava satisfeita comigo mesmo por ter percebido esses detalhes. A próxima coisa que eu senti foi que o meu corpo astral estava ficando mais longe do meu corpo físico, que parecia estar pairando sobre a beira da cama durante alguns segundos. Então eu comecei a me sentir um pouco nervosa e o pensamento passou pela minha mente: serei capaz de voltar facilmente? Essa pergunta e um leve medo de me chamaram de volta em direção ao meu corpo físico, mas meu interesse levou a melhor sobre o meu medo, e eu pensei: aconteça o que acontecer, deixei-me passar com ele. No momento em que eu determinei, fiquei consciente do meu marido abrindo nossa porta do apartamento, que produz um ruído leve ao ser aberta, e falando com alguém no corredor lá fora. Ele estava falando em voz baixa para não me incomodar. Eu pensei, gostaria de ir ver com quem está falando, e eu não sei como isso aconteceu, mas eu me encontrei imediatamente de pé no cotovelo do meu marido na porta do apartamento. Eu não estava ciente de ter passado pela porta do quarto, que estava fechada, mas lá estava eu. Olhei através da porta e vi que o homem que estava falando com ele era o da companhia de gás, e que eles estavam falando, o que eles estavam falando eu não percebi, porque logo depois que me juntei a eles, em meu corpo astral, uma empregada de um dos apartamentos do andar superior passou por eles. E eu vi o meu marido, sem falar com ela, tirar uma moeda do bolso e entregá-la a ela. Eu pensei, isso é engraçado, porque ele deu àquela empregada uma moeda. Eu pensei também, eu vou me lembrar e perguntar a ele.
Eu organizei isso metodicamente assim. Duas coisas a lembrar: o homem do gás e a empregada do andar de cima. Então eu me encontrei novamente de volta ao quarto, sem saber como. Notei que a minha clareza de pensamento foi me deixando, tornando-me menos inconsciente. E eu pensei que era possivelmente porque eu estava prestes a voltar para o meu corpo físico. Então eu me entreguei a ele e parei de pensar, de modo a retornar mais fácil. Em um momento eu estava surpreso ao descobrir minha mente começando a trabalhar de novo. Mas ao olhar em volta vi logo que eu não estava na minha cama, nem mesmo no meu quarto, mas em algum outro quarto. Eu nunca tinha visto antes. O que mais me interessava era que eu vi que a senhora e o cavaleiro que eu estava esperando aquela tarde estavam na sala, conversando com um cavaleiro que eu nunca tinha visto antes. Eu vi o meu nome mencionado pela senhora. Houve uma conversa que eu não pude detectar totalmente, mas eu deduzi que meus assistentes foram convidar o estranho para partilhar a sessão mais tarde. Eu me levantei com isso e pensei, devo estar sonhando, porque essas duas pessoas nunca permitiriam que alguém se juntasse a elas no que elas consideram como uma questão sagrada. Eu olhei para o estranho e vi que ele, um homem de personalidade marcante, não era de um tipo como um ator. Eu tenho uma impressão de sua aparência bem na minha mente, para levá-lo de volta comigo no meu corpo. Eu pensei, estarei correndo e direi ao meu marido imediatamente, pois será um bom teste se este cavaleiro vier a ficar com eles. Eu esperava então que estarei logo de volta no meu corpo, mas ao invés disso eu me encontrei a meio caminho da descida de uma escada, que no começo eu pensei que era a escadaria que leva até o piso inferior do nosso apartamento. Antes que eu pudesse ter tempo para colocar meus pensamentos em ordem, eu me conscientizei do canto e a música que parecia vir do meu quarto. Eu estava naturalmente muito surpreso, pois é claro, não há piano naquele quarto. Isto me deu a primeira indicação que este não poderia ser o meu quarto. Não poderia ser de nossas escadas. Eu sabia que era o filho deles, porque em uma das nossas sessões eu tinha visto por meio da clarividência e descrevi-o a eles. Quando eu olhei para ele, ele parecia me conhecer também e sorriu. Eu disse, olá Felipe, quem é que tocava e cantava no meu quarto? Eu não estava absolutamente certa, mesmo assim, de que era o meu quarto. Ele disse, não é o seu quarto, a senhorita Leonardo. Eu disse, bem, quem é que tocava e cantava? Ele respondeu, é Gertrude. Gertrude, eu disse, quem é Gertrude? Porque eu sabia que ele não tinha irmãs. Ele respondeu, quando ela estava no plano terreno, ela costumava vir toda semana para tocar e cantar para nós. Mas agora ela vem e faz isso por mim. Eu então subi as escadas depois de Felipe no quarto e eu vi logo que não era o meu quarto. Havia um piano de cauda em um quarto muito escuro. Estava um jovem. Observei sua aparência, exatamente como eu havia feito no caso do estranho cavaleiro alguns momentos. Mas eu podia sentir, ao invés de ver, que tanto ela quanto Felipe estavam de alguma forma diferente das pessoas que eu tinha visto antes. Que eu sabia estavam no plano terrestre, eles não eram menos tangíveis. Pois eles eram tão reais na aparência em todos os sentidos, mas eu senti instintivamente que eram pessoas do mundo espiritual. A jovem não tomou conhecimento. Esta é Gertrude? Ele disse sim. Entrei mais no quarto, que foi decorado como uma sala de estar. E olhei bem para fora da ampla janela para um grande jardim. No gramado estava um bom número de cadeiras e uma mesa. Eu levemente imaginei porque eu estava lá e porque era meu quarto.
Então eu parecia mais uma vez perder o meu poder de pensar conectada e conscientemente. Eu não posso dizer quanto tempo eu perdi, mas provavelmente a partir da vigência de toda a experiência gasto apenas alguns minutos. Eu estava de volta ao meu quarto, deitado em meu corpo astral apenas sobre o corpo físico. Eu não sei como cheguei lá, comecei a ter medo de não poder voltar ao meu corpo físico. Tinha uma vibração e veio dificuldade com isso. Então eu disse a mim mesmo, não haverá qualquer dificuldade. Se você manter a calma em relação a isso, você vai escorregar de volta. Eu pensei assim, ou me fiz pensar assim, eu parecia então escorregar mais e mais, ainda sem pensar novamente tão conectado como antes. Quando de repente eu descobri que eu estava descansando na cama novamente. Enfiei meu cotovelo na cama e senti sólido, o que me fez perceber que eu estava de volta ao corpo físico. Eu estava imediatamente bastante atento na mente quanto no corpo. Lembrei-me de tudo que aconteceu em detalhes. Pulei da cama e desci as escadas. Meu marido havia acabado de preparar o chá e eu achei que era 3 horas, meu horário habitual de levantar-me. Eu comecei imediatamente a contar-lhe sobre minhas experiências. Quando eu lhes contei que eu tinha ouvido falar com alguém na porta, ele disse: "Ah, sim, mas você poderia estar meio adormecido e ouviu-me, embora eu tenha abaixado a minha voz." Meu marido e eu gostamos de ser muito precisos e exatos, sem considerar qualquer experiência, e cada um de nós tenta verificar o outro, imaginando qualquer coisa que não seja verdadeira. Eu disse: "Sim, eu pensei nisso também na época. Mas eu quero dizer-lhe que era um homem da companhia de gás e eu estava falando com você, pois vi seu uniforme." Eu contei que vi a e ele estava dando-lhe uma moeda. Então ele teve que ceder e admitir que eu devia tê-lo visto, embora ele certamente não tivesse me visto. Ele disse que era um homem do gás, e ao falar com ele, ele tinha dado à menina uma moeda por algum serviço insignificante que ela tinha feito 2 ou 3 dias antes, quando ocorreu a mudança. Ele não havia mencionado a questão. Tinha esquecido até que, de repente, lembrou-se ao vê-la passar. Então eu contei a ele do estranho cavaleiro que tinha visto com meus assistentes e disse que os ouvi, convidando para vir com ele naquela tarde. Meu marido disse: "Bem, suponho que esteja equivocada, porque você sabe que eles nunca deixariam ninguém vir à sua sessão." "Eles nunca fazem isso." Eu disse: "Sim, acho que esteja enganada, mas eu o vi tão claramente." Eu disse ao meu marido a descrição detalhada do homem e contei-lhe tudo sobre minha experiência com o Felipe e a desconhecida senhora chamada Gertrude. Já eram 3h30 e uma companhia da porta anunciava a chegada de meus assistentes. Meu marido subiu para deixá-las entrar, como de costume, e 1 ou 2 minutos depois ele desceu, parecendo bastante animado, e disse: "Por Deus, você estava certa, pois eles trouxeram o cavaleiro que você descreveu para mim." Fiquei espantado e exclamei: "Eles trouxeram o cavaleiro com eles?" Ele respondeu: "Sim, como você o descreveu." Eu disse: "Você não acha simplesmente seja parecido com ele, não é?" "De qualquer forma, eu vou vê-lo por mim mesmo quando subir." Quando eu entrei no quarto e vi que o estranho era idêntico ao homem que eu tinha visto quando no meu corpo astral, que eu mal sabia como se recompor e falar de meus assistentes. Eu não conhecia nem me recompor para lhe dizer alguma coisa sobre a minha experiência. A senhora explicou que aquele era o seu irmão e que ela tinha vindo falar a ele sobre mim naquela tarde e tinha convidado para vir com eles. Então ela não poderia me deixar saber de antemão que dele a sessão, mas tão logo acabou, o irmão teve de sair às pressas para pegar um trem. Nisso eu contei à senhora e ao cavaleiro sobre minhas experiências. Quando eu mencionei a parte sobre Gertrude, a senhora disse: "Isso é maravilhoso, porque Felipe tinha uma prima chamada Gertrude, que sempre vinha uma vez por semana para tocar e cantar para nós." Continuei a descrever-lhe. A senhora disse: "É uma excelente descrição. Gertrude," ela disse, "desencarnou cerca de 6 anos antes, e Felipe Esse foi a melhor prova para mim que a minha experiência tinha sido uma coisa real e não apenas um sonho, porque eu nunca tinha tido conhecimento até mesmo da existência de Gertrude." A
seguir, eu descrevi o quarto onde eu tinha visto Philip e Gertrude. A senhora disse que era exatamente como a sua sala de estar em casa, 60 milhas de distância. Tinha uma janela lateral que dava diretamente para o gramado, onde eles usaram muitas vezes para tomar chá, com suas cadeiras e uma mesa. Quando Gertrude os visitava, eu fui uma vez à sua casa, descobri que o quarto e o jardim eram exatamente como eu os tinha visto. Isso não me entregou muito na época, pois eu pensei, sem dúvida, vi Felipe e Gertrude em espírito, e como foi que eu os tinha visto nessa sala que estava aparentemente em um plano da terra. Esta dúvida foi esclarecida por mim e por Felipe numa sessão mais tarde, quando ele me informou que sua casa no mundo espiritual é simplesmente uma cópia do que ele tinha deixado para trás no plano terrestre, e da qual ele estava tão apaixonado, mas isso, é claro, foi composta de material astral. Ele me contou que Gertrude ainda veio e brincou e cantou para ele, assim como ela costumava fazer, não só as músicas antigas, como as novas também. Uma ou 2 semanas depois eu saí do meu corpo físico, provável novamente, mas desta vez eu não tinha o menor nervoso. Eu vi Felipe em pé perto da minha cama, como se estivesse esperando para me levar a algum lugar. Perdi novamente por alguns momentos o poder do pensamento consciente, até que eu de repente me vi de pé em um jardim mais bonito, à beira de um pequeno bosque. Felipe e eu caminhávamos junto e ele apontava vários lugares bonitos para mim, em particular um amplo riacho, embaixo de uma ponte rústica encantadora. Ele me disse, esta é como a minha casa no plano terrestre. Isso foi antes de vê-la. Isto que você vê é o meu lar espiritual, onde eu estou esperando meu pai e minha mãe. Somente esses terrenos estão em uma escala maior e mais bonitos. Isso tudo que eu vi naquele dia. 1 ou 2 dias depois eu perguntei ao pai e à mãe de Felipe se o que eu tinha visto era uma descrição correta de sua casa, só que maior. E eles disseram que foi mais decididamente então, uma imagem perfeitamente exata. Desde então tenho ido até a sua casa e estado na ponte rústica e achei que era exatamente como eu tinha visto. Ou sim a sua duplicata no mundo astral, com exceção de que o riacho não parecia tão grande. Minha vida em 2 mundos, Gleides Osborne Leonard.